Oi, eu sou a Cris Almoves, esse é o Outras Viagens, o podcast da Smiles para quem é feito de viagens. Meu convidado hoje é especial demais. Assim, eu tô muito feliz de conhecer ele ao vivo, porque eu fico ali olhando e aí vou entendendo. Cheio de coisa, esse menino, cheio de coisa. Ele é um dos principais influenciadores do norte do nosso país, segundo o Jornal de Brasília. Vitor Israel é nascido no estado do Amazonas, é publicitário de formação, mas foi como produtor de conteúdo que ele se encontrou ao abordar temas da região amazônica, sua cultura e a riqueza dos sabores de lá. Vitor foi um dos idealizadores do projeto Respira Amazonas, me dá um arrepio só de falar isso, que buscou oxigênio e mantimentos para o seu estado durante a segunda onda de Covid em janeiro de 2021. Fez parte do squad da campanha Somos Feitos de Viagens e a convite da Camila Albino, que também esteve por aqui, conheceu Salvador e viveu experiências incríveis por lá. Vitor, bem-vindo, uma honra ter você aqui. Nossa, eu adorei essa chamada, fiquei feliz que eu nem sabia que eu era tudo isso que vocês falaram. Amor, a gente ainda cortou porque não cabia tudo. Olha, né? Vitor, eu queria começar te perguntando, somos feitos de viagens, e as suas viagens são feitas do quê? As minhas viagens, elas são feitas de liberdades e lembranças. Eu sempre que viajo, eu busco essa liberdade. Eu sou uma pessoa de alma livre, galera. Então eu amo… Que signo você é? Sou Capricórnio. Tá. Dizem que o Capricórnio é meio desapegado com tudo. Eu até sou apegado demais, mas eu gosto muito de viajar pra me libertar, sabe? Pra me encontrar. Às vezes eu tô estressado, tô ali angustiado com alguma coisa. Gente, eu vou viajar, que aí eu me encontro numa viagem. E às vezes essa viagem é perto de casa, dentro de casa. Eu também adoro viajar pelo meu estado. Então eu acho que liberdade traduz pra mim o que é viagem e o que é viajar. Ô Vitor, que viagem é essa sua e como é que ela fez você chegar até aqui? Assim, como é que começou? De onde você veio? Quem você é? Acho que essa minha viagem pra chegar até aqui foi muito desse lugar de não se ver em alguns lugares que a mídia proporciona. Então eu sempre fui amazonense raiz, que busca valorizar a cultura, as coisas da minha região. Só que eu nunca me via por aí. Eu nunca me via na tela da TV, na série, no YouTube, nos canais das redes sociais. E eu ficava incomodado com isso. Eu ficava pensando, cara, a gente precisa ocupar, o nortista precisa ser visto. Foi quando eu falei, então eu vou atrás de ser essa pessoa que gera conteúdo, que gera essa valorização do que somos. E aí, tô aí tentando há uns 9 anos na internet. Tudo isso já? Tudo isso. E querendo fazer mais, querendo mostrar mais da nossa cultura, da minha cultura. Que eu acho que ela é muito forte e ela é a cara do Brasil, né? E é muito engraçado que não é engraçado, na verdade, mas que o Amazonas é um lugar muito conhecido fora do Brasil, né? E a gente é muito ignorante com relação ao norte do país, de uma certa maneira, né? A gente aqui do Sudeste é um lugar que a gente desconhece. E aí, como é que a tua relação com o teu estado, e que a gente sabe que é super forte, você sempre fez questão, você nunca quis fingir que você estava em outro lugar, né? Sim. Você nunca, quero parecer que eu sou paulista passeando por Manaus, não é nada disso, né? Assim, de onde veio esse teu sentimento de pertencimento, Vitor? Você falando que o estrangeiro conhece mais o Amazonas que o próprio brasileiro, isso é muito comum. Quando a gente anda por Manaus, no centro principalmente, que é onde eu moro, a gente vê muito turista gringo, muito turista de fora e pouco daqui. Mas eu acho que isso tá mudando. O brasileiro já tá descobrindo a Amazônia e isso tá sendo bem legal. Mas esse meu senso de pertencimento, ele veio muito da minha criação. O meu pai, ele é compositor, cantor, minha mãe era porta-bandeira de escola de samba e chefe de cozinha. Então eu sempre fui muito criado ali com a cultura amazônica presente. Meu pai, ele também é compositor do Festival Folclórico de Parintins, dos Bois de Parintins. É mentira! Sim. É mentira! Eu tô chocada. Desculpa, como é que não tem isso na minha pauta? Eu não sabia. Eu quase não falo isso, mas eu vou falar mais. Eu quero saber disso. Me conta um pouco mais disso, porque eu acho que é um negócio super… Porque a gente fala muito do Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, Carnaval de Salvador, mas a gente fala muito pouco do Parintins. E eu sei que é o equivalente, se a gente tivesse que fazer aqui algum tipo de equivalência… É muito forte, é a nossa festa folclórica mais forte que a gente tem, porque a gente tem muitas.
E o festival, ele é isso também, sabe? Ele transporta artistas de lá pra cá. Então hoje, basicamente, o que faz o Carnaval Carioca e o Carnaval Paulista são os parentinenses, que fazem aquelas grandes alegorias, aqueles grandes carros alegóricos, que inclusive viralizam, né? Vários viralizaram esse ano aí nas redes sociais, foram feitos por parentinenses. Então, o nosso festival ele é muito grandioso. Meu pai ele é compositor do Garantido, ele fez algumas Eu ia perguntar toadas. se você era caprichoso ou garantido. Então, hoje, como criador de conteúdo da Amazônia, eu sou os dois. Mas eu nasci no Garantido, me criei no Garantido, mas eu amo os dois bois, porque os dois são lindos. Demais, né? É muito lindo. Eu, de verdade, teria bastante dificuldade de escolher um lado ali dos bois. Mas eu acho que você escolhe. Inclusive, eu quero te convidar pra ir esse ano, que é no final de junho. Tá topado. Você viu que eu tenho o meu próprio avião. Eu vou te levar no meu próprio avião, E o Smiles. avião tá na cor, praticamente na cor dos dois bois, porque lá a gente divide tudo, né? Pelas cores, né? Então, tudo é muito dividido. Então, quando você for, você vai sentir aquela emoção e o boi vai te escolher. Eu preciso ir com uma roupa neutra pra ver, pra não arrumar confusão. Vai de bege, vai algo mais claro ali pra decidir. E aí, no último dia, tu escolhe teu boi e tu vai da cor do teu boi. Pronto. Ai, que delícia. Quero ir. Vitor, você começou a tua jornada… Quando você chegou aqui, a gente tava falando sobre comida. A gente tá em São Paulo, você tava com saudade de casa. Saudade do X Caboquinho. Sim, morrendo. E você começou com o blog É de Comer. Como é que você garimpa esses lugares pra comer? E como é que você escolhe isso? O que te dá uma liga, um match com uma comida, com um restaurante, com uma barraca na rua, enfim? Eu acho muito curioso, porque eu comecei nas redes sociais porque eu morava em São Paulo. Eu terminei minha faculdade, vim fazer uma pós aqui. E aí, quando eu voltei, eu sentia falta de entrar em algum lugar e olhar as dicas dos lugares. Na época, o Instagram tava começando e tal. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí criei o É de Comer e comecei a garimpar esses lugares. E eu sempre vou muito pela história, sabe? Pela história do lugar, pela história do chefe, da chefe, pela história das pessoas que estão envolvidas ou pela história do prato. Então eu sempre garimpo pesquisando aquela história, que eu acho que vai ser legal contar para as pessoas. Hoje eu tô morando no centro de Manaus há 6, 7 meses. E aí eu tô fazendo vários especiais sobre o centro, contando essas histórias, porque eu acho que é isso, assim, a gente precisa contar mais histórias de pessoas, a gente precisa fazer outras pessoas contar as suas próprias histórias e precisa viajar nessas histórias, né? Eu particularmente gosto muito disso. Você sabe que a gente recebeu aqui o Andy Andrade, que tá na campanha, enfim, e o Andy é um cara que viaja muito pelo Rio de Janeiro, é um cara que mora no Rio de Janeiro e viaja pelo Rio de Janeiro de uma certa maneira. Você vai falando, eu tenho um pouco a sensação de que você viaja ali no teu cercado, no teu quintal. É que você tá no maior quintal que se tem notícia. Verdade. Mas você tem um pouco dessa sensação de que você acaba viajando muito perto da tua casa e um jeito de você mostrar isso para as pessoas? Eu tenho muito isso, assim, como eu sou também publicitário e a gente sabe que, né, nas nossas áreas a gente trabalha muito com a mente, com a criação. E isso acaba, às vezes, deixando a gente um pouco cansado. Então, essas pequenas viagens que eu faço ali na minha região são muito isso, assim. Essa liberdade que eu procuro para me reconectar com quem eu sou, com a natureza, com a floresta, para mostrar para as pessoas lugares diferentes. Então, o Amazonas e a Amazônia tem potencial turístico enorme, assim. Tem muita coisa boa para a gente ainda mostrar. Então, essas viagens que eu faço é mais isso, assim, sabe? Esse reconforto ali na alma, é compartilhar dicas novas, lugares novos. Eu adoro viajar pelo interior do Amazonas. Tem muita coisa. Cada município lá é especialista em algo, sabe? Tem o município da pesca, tem um município que é muito forte em ciranda, que eu não sei se vocês lembram, mas o Brasil já foi muito forte em ciranda, que é uma brincadeira de roda, que é do Nordeste, mas tem município lá que é forte nisso, assim, sabe? Com as características da Amazônia. Então eu gosto de viajar para mostrar isso para todo mundo. Vitor, se eu fosse hoje à noite para Manaus, quanto tempo para eu conhecer minimamente, assim, para saber um pouco sobre? Quantos dias eu precisaria ficar? Desculpa, é que me bateu essa curiosidade agora. Nem tá no meu roteiro isso, mas agora eu tô um pouco obcecada com esse assunto. Então a gente pode marcar, porque eu tô voltando hoje, aí tu já vai comigo. Eu acho que assim, 7 dias pra conhecer Manaus é bem interessante. Dá pra gente fazer uma viagem legal. A gente, já tô… Não, amor, eu só tô contando junto. Com isso. Eu tô contando com isso. Dá pra fazer uma viagem bem legal. Só que o Amazonas, ele é muito extenso. Então,
7 dias pro Amazonas já é pouco, porque os lugares são muito distantes. A gente tem a questão logística, né? As nossas estradas são os nossos rios. A gente não tem muita estrada. Tem coisa de 24 horas, né? Tem então, mais. Tem viagem de 48, tem viagem de 8 dias de barco. De Manaus para o município. É outro país, né? Eu digo e é outra que dimensão, né? Também de outra tamanho, dimensão. assim, de… É muito rio, é muito chão. Então, eu acho que Manaus, 7 dias, você faz uma viagem legal, conhece gastronomia, conhece o entorno ali, que tem muita coisa legal. Tem Presidente Figueiredo, que é um lugar só de cachoeiras, é um município só de cachoeiras, que é surreal. Mas 7 dias eu te garanto que eu faço um roteiro bom pra ti. Pronto, tá combinado aqui na frente das câmeras. Eu vou cobrar. O que você busca quando você tá viajando, Vitor? O que você gosta de conhecer? Pra onde teu olhar vai quando você chega num lugar novo, que você, enfim, nunca foi? Eu acho que a viagem, ela proporciona aquele olhar que a gente tinha quando era criança, sabe? De descoberta, de curiosidade, que a gente chega e começa a ver coisas novas. E eu adoro esse olhar, porque é aquele olhar muito sadio, né? Sem julgamento. Então, quando eu viajo, eu busco isso, assim. Tirar todos os meus julgamentos que eu possa ter sobre aquele lugar, ir sem nenhum filtro e olhar. Eu gosto muito de olhar. Tanto que tem viagem, eu adoro usar óculos de sol, mas tem viagem que eu não uso só pra olhar com o meu olhar, pra não ter nenhum filtro, pra não ter nada que me barre, porque eu acho que esse olhar é o que vai deixar marcado aqui dentro, sabe? O que vai ficar, essa primeira impressão. Então eu sempre busco isso, sabe? Olhar e olhar muito e falar muito com as pessoas. Eu gosto de hablar, gente. Além do Amazonas, que lugar no Brasil você mais gostou? Você foi pra Salvador com a Camila Albino. O que você achou de Salvador? Não, eu já ia falar, é Salvador. Eu amei essa viagem. Eu tinha ido pra Salvador uma vez, assim, de um dia, que foi um trabalho que eu pisei, fiz o trabalho e voltei. Não tinha conhecido nada. Então nessa viagem que a gente fez em dezembro, foi surreal. Foi louco, assim, porque… Quantos dias foram, Vitor? Foram, acho que quase 5 dias. E eu achei muito parecido com o que eu sou, sabe? É um lugar que eles adoram curtir as suas raízes, preservar as suas raízes e falar disso pro mundo. Então eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu fiquei muito impactado, essa foi a palavra, assim, com tudo. E eu já tô querendo voltar. Toda hora eu tô olhando lá no site da Smiles. Viagem pra Salvador pra aproveitar minhas milhas, pra poder ir de novo e fazer essa viagem um pouco maior agora. E mais profundo, sabe? E mais além, porque, imagina, Salvador tem muita coisa. Você sabe que eu passei 5 dias também em fevereiro e eu voltei apaixonada, quero passar o verão em Salvador ano que vem. Não sei como é que eu vou fazer. Porque agora eu quero ir pra Amazonas, enfim, tá. Eu vou precisar do meu avião. Vitor, o que é o No Tucupi? Conta pra gente como é que esse projeto surgiu, o que faz dele tão especial, assim? É o meu podcast, é tipo isso aqui que a gente tá falando, fazendo. E eu gosto… E esse projeto veio muito pra isso, pra gente mostrar as raízes da Amazônia através das pessoas, de contar essas histórias e conversar com essas pessoas. Porque a gente vê muito também por aí o gringo falando da Amazônia, outras pessoas falando da Amazônia com propriedade. E eu quis fazer um podcast para amazônidas falarem da Amazônia e mostrarem o que é cada Amazônia, né? Porque são muitas, é muito gigante. Então, ele veio para deixar registrado aí na vida, né? Nas redes e tudo. Porque tem no formato videocast e podcast. Então, eu converso com essas pessoas. A gente vai entrar agora na 3ª temporada, que já foi gravada. Inclusive, essa temporada é bem especial porque a gente conecta a Amazônia com São Paulo. Então a gente veio para São Paulo gravar com pessoas que são de lá, estão morando aqui, estão ganhando a vida aqui. Demais. Então tem cantoras, tem apresentadora, tem muita gente bacana que a gente trouxe para contar essa história, para mostrar que a Amazônia dele vence também, né, na selva de pedra, não só na selva da floresta. Conta uma coisa, qual que é a viagem mais marcante que você já fez? A gente… essa de Salvador, ela foi muito especial, de verdade, assim. Eu vinha de um ano que eu trabalhei muito, e foi no final do ano. E era um ano que eu não tava conectado comigo, sabe? Eu não tava… tava longe das minhas raízes, do que eu faço, do que eu amo fazer. Então essa viagem me trouxe essa conexão. Por incrível que pareça, não era na minha casa, que eu amo,
mas trouxe essa conexão. Então essa viagem das últimas foi a que mais marcou. E eu amei muito, tanto que a galera viu lá no feed que eu me entreguei, assim, e postei muito. Às vezes eu controlo muito as postagens para as pessoas irem pros stories, ou então para as pessoas acompanharem com uma certa leveza. Mas essa viagem, eu taquei-lhe o dedo, eu falei, gente, vocês têm que conhecer esse lugar, porque esse lugar é incrível. Eu acho que essa viagem marcou muito, assim, a minha jornada. Tanto que quando eu saio de um lugar com a sensação de que eu quero comprar um terreno ou uma casa nesse lugar… Eu sou exatamente igual. É porque deu certo. Nunca consigo, né? Mas a vontade foi essa. Dinheirinho do Banco Imobiliário, a gente vai fazer Sim. só com os lugares que a gente gosta. Você tem diários de viagem? Como é que você faz para guardar recordação? Eu sei que, obviamente, o Instagram hoje, o teu feed, é um jeito de guardar recordação. Mas como é que você guarda as coisas? Como é que você se organiza com isso para você ter suas lembranças à mão quando você sentir saudade? Eu registro tudo no meu celular. Meu celular é aquele que tem a maior memória, porque eu sou aquela pessoa que não tem pena de fazer foto, fazer vídeo. E aí eu vou subindo na nuvem pra eu ter em vários cantos, assim, sabe? Eu vou guardando pra eu ir sempre vendo, assim, pra Você receber. volta? Eu volto e olho e assisto tudo. Aí eu guardo muito em notas também, vou registrando as coisas em notas. Mas tem um jeito que eu guardo que é muito peculiar, eu tava até contando ali fora. Toda viagem que eu vou fazer, se for pra um lugar que eu acho que vai render, que é especial, eu vou com um perfume novo. Vitor, por que a gente não se conhecia ao vivo? Toda viagem que eu faço, eu compro um perfume. É isso. E é o cheiro daquela É o viagem. cheiro daquela viagem. E aí fica na minha memória. Eu vi uma vez isso na TV, há muito tempo atrás. Eu era criança. E eu falei, quando eu começar a viajar, eu vou fazer isso. Aí toda viagem, eu levo um perfume. E aí fica. Assim, às vezes eu nem uso depois. Ou então quando eu vou usar, eu na hora me conecto com aquela viagem. Assim, é bizarro isso, gente. Mas é muito legal. Mas memória olfativa, principalmente você que vem de um lugar com muitos cheiros característicos, né? Assim, acho que faz sentido que o seu olfato seja aguçado, né? O que não pode faltar na tua mala de viagem, Vitor? O perfume, né? Como vocês já viram. Eu gosto muito de levar roupas fluidas, assim, porque viagem é aquele momento que eu quero relaxar completo, assim. Quero me sentir bem, leve. Então, sandália não pode faltar. Eu viajo muito andando de sandália por aí. Um tênisinho, né? Porque às vezes tem uma trilha, tem uma coisa ali especial. E acessórios que falam que eu sou, sabe? Coisas da minha terra. Sempre viajo com isso pra eu não esquecer. E é isso. Esse é o meu combo aí de viagens. Você lembra sempre de onde você vem, Vitor? Sempre. Você tá presente no teu dia a dia? Tá presente no meu corpo, na minha alma, nas coisas que eu faço. Sempre tem um livro lá da Amazônia comigo pra eu ler, pra eu aprender mais. Que eu acho que a gente sempre tem que aprender coisas novas. Então sempre tá comigo, as minhas raízes. Você consegue, então, ser um turista na tua própria cidade? Total. Semana retrasada eu fiz um especial que é Conhecentro Manaus, a hashtag, que é mostrando o centro da cidade para as pessoas de lá. Foram 10 episódios. E é isso, assim, é sempre buscar essa conexão, sabe? E as pessoas já olham pra mim e falam, caramba, tu é a cara de Manaus, tu é a cara do Amazonas. E tu me faz querer ser essa pessoa, porque às vezes a gente se desconecta, né, da nossa cidade, de quem somos, pela correria, pelo dia a dia. A gente quer muito, às vezes, viajar pra fora e acha que lá fora tem tudo, mas dentro também tem muita coisa. Então eu sempre tô fazendo essas conexões aí comigo, com as minhas raízes, que eu acho que é importante. Quem te acessa mais, Vitor? As pessoas do Amazonas ou as pessoas de fora interessadas em ir? O primeiro público é de lá. Meu primeiro público é do Amazonas. E aí tem gente ali de Roraima, que é perto também, de outros lugares, de outros estados da região norte. E aí o segundo é de São Paulo. É mesmo? É a gente aqui sofrendo nessa selva. E aí eu recebo muito comentário DM, assim, das pessoas falando, eu tô indo tal dia, o que tu indica? Eu já tenho ali uma listinha pronta. Assim, se eu tivesse… Primeira coisa, coloquei o pé em Manaus, o que eu tenho que ir? Acho que teria que ir para um flutuante, tomar banho de rio. As nossas praias são os flutuantes, são as casas flutuantes que a gente vai final de semana. Então a gente
prepara ali a malinha, a bolsinha, coloca o protetor solar, encomenda um tambaqui pra assar lá, e aí a gente vai pro flutuante, passa o dia no flutuante, às vezes dorme no flutuante. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é isso, assim. E aí também comer um peixe no mercado, tem umas coisas legais que, quando tu for, eu vou te falar. Conta uma coisa, qual que é a melhor época pra conhecer? A melhor época do ano pra conhecer Manaus? A gente só tem 2 estações, né? O inverno amazônico e o verão. Então, as duas são diferentes. Porque no inverno amazônico é chuva, chuva, chuva. Mas é legal também, é gostoso. E agora no verão, pra mim é a melhor época, assim. Já depois de maio, junho, ali a gente já começa, vai até setembro. Quando é o boi? É o último final de semana de junho. Esse ano vai pegar um dia de julho, eu acho. A pessoa tá fazendo conta. Você entendeu que eu tô fazendo conta na minha cabeça? E eu quero que você faça, porque é o que eu digo pra todo mundo. O Festival de Parintins é uma experiência que a pessoa volta e fica... Caramba, por que eu não vivi isso antes, sabe? É muito louco. Vitor, o que fica quando a viagem acaba? Sempre fica aquele cheiro da viagem, porque eu levo o perfume pra isso, estrategicamente. Mas eu acho que as lembranças daquele olhar que a gente tem naquela primeira impressão é o que fica pra sempre, assim. Mesmo que a gente não grave no celular, não tire foto, não registre na memória da tecnologia, acho que a memória que fica aqui, que fica no coração, é o que eu amo, assim. Por isso que eu amo viajar. Quando a Smiles me chamou pra conversar, pra gente fazer ali uma parceria, eu falei, caramba, gente. Eu já sou essa pessoa que consome muito. Então, eu amo isso, assim, sabe? Registrar na minha memória, porque é o que vai comigo, né? Pra sempre. Quais são suas principais dicas? Assim, 3 dicas que você daria pra quem vai pela primeira vez. Bom, experimentar os peixes e as farinhas, que a gente tem uma gama de peixes e uma variedade de farinhas pra comer com peixe, inclusive. Eu acho que não pode deixar de fazer isso. Acho que não pode deixar de tomar um banho de rio, do Rio Negro, do Rio Amazonas, enfim. Também tem pouco rio lá. Sempre, né? Eu acho que tem que tomar um bom banho de rio, assim, e se conectar com os povos indígenas. Eu acho que essa conexão é muito do que somos, né? Do que é o Brasil. Então, de alguma forma, se conecte com os povos indígenas lá, os povos originários, porque tem muita gente lá legal, tem muito trabalho com povos originários interessantes através de artesanato, através de pesquisas, de livros, enfim. Acho que essa conexão que aí você vai dizer como vai ser. Pode ser através do folclore, da dança, da música, visitando, conhecendo. Acho que essas 3 dicas aí são as principais, que eu, inclusive, faço sempre. Vitor, define viajar numa palavra só. Acho que o início eu falei dessa palavra, eu até pensei, não, vou deixar pra falar no final, mas eu já falei no início. Mas eu acho que liberdade, assim, não tem nada melhor do que você ser livre e ter a sua liberdade. E a viagem, ela proporciona isso, sabe? Essa liberdade da gente poder viver o que a gente quiser viver, ser o que a gente quiser ser, conhecer lugares que a gente quiser conhecer. Então, sempre que eu viajo, eu busco essa liberdade. Às vezes a gente mesmo se aprisiona, né? No cotidiano, na rotina, no trabalho. E eu acho que a viagem, ela proporciona isso. E é aquela liberdade da criança, né? Que é livre para falar qualquer coisa, que é livre para comentar, para olhar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. Eu acho que a liberdade é, para mim, a palavra que define. Vitor, eu não sei como eu não te conhecia antes. Mas que bom que a gente já se conheceu. Pronto, e que a gente vai juntos assistir Parintins esse ano. Querido, Olha, eu vou cobrar. Quero te agradecer. Tá registrado. Tá registrado. Eu quero te agradecer demais por você ter vindo, ter voado até aqui pra gente fazer esse podcast. Obrigada por me deixar absolutamente encantada pelo Amazonas de um jeito que não estava no meu radar, definitivamente. Te agradeço, super obrigada, volte mais vezes. Quero voltar. Eu quero que essa conexão aqui seja muito maior, porque eu acho que o Brasil, ele é gigante, né? Eu tô lá em cima, vocês estão aqui embaixo, mas a gente pode se conectar através das viagens, através desse aviãozinho aqui, através da Smiles, e que essa conexão seja sempre assim grandiosa.